Fala pessoal, Alexandre Zimmerberg, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente está aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouco de como funciona a educação aqui, principalmente a educação pública, tá? Eu estou aqui próximo a Orlando, que é provavelmente a cidade que tem hoje em dia o maior número de imigrantes saindo do Brasil, vindo para cá. Orlando está se transformando quase em uma cidade brasileira, só não vai ser administrada pelo PT, mas é uma cidade que não param de chegar brasileiros aqui, empresas brasileiras abrindo aqui, restaurantes, lojas, igrejas brasileiras, são as dezenas que tem aqui hoje. Então a comunidade brasileira está muito forte aqui em Orlando e todo o entorno, todas as cidades que tem aqui em volta de Orlando. Eu quero explicar para vocês como funciona um pouco essa questão da educação, tá? Eu estou aqui, isso aqui fica dentro do condomínio aonde eu moro, aqui na Flórida. E essas escolas, dentro do condomínio, você tem 3 escolas, que são escolas públicas. Inclusive no Rio de Janeiro também tinha uma lei antigamente que obrigava o condomínio, que a partir de um número de moradores também tinha que ter escola pública dentro do condomínio. E aqui tem. A única diferença é que as escolas públicas aqui, elas têm uma qualidade de infraestrutura, de ensino, muito parecida com boas escolas particulares do Brasil. Então, todas aquelas escolas particulares que são caras no Brasil, que às vezes você que é de classe média alta, que você se esforça para pagar a escola para o seu filho, esse padrão de escola aqui, ele é o padrão de escola pública. Eu diria que até um pouco superior em alguns casos, porque a escola pública aqui, ela tem algumas ideias de aplicação de educação que são muito interessantes. Eu vou contar um pouco para vocês. Esse sol aqui, mas está um vento frio nesse período aqui de novembro para dezembro, começa a ficar frio aqui na Flórida, tá? Então, na época do período da virada do ano, então, fica bem frio. Só vai melhorar lá para fevereiro, março, que começa a esquentar um pouquinho. Neste momento aqui, ali tem algumas casas, você vê que a gente está dentro do condomínio. O céu hoje está lindo, não tem uma nuvem no céu. Isso aqui é realmente muito bonito, né? Você vê muitas árvores, um gramadão. E ali as casas bem com esse perfil americano, que eu tenho até contado para vocês em outros vídeos. A gente falou sobre custo de vida, então você pode ter uma ideia sobre quanto custa, por exemplo, alugar uma casa, que nem aquelas casas ali, que são casas de 3 a 4 quartos com 2 andares, com garagem para 2 carros. Bem aquele perfil do sonho americano, aquelas casas que vêm todas montadas por dentro, muito, muito interessante. É esse modelo que você vê bastante aqui nos Estados Unidos. Mas vamos aqui para explicar para vocês como é que é a escola. Se vocês verem aquele prédio ali, aquele prédio é a Elementary. O que é Elementary? Que você não tem nos Estados Unidos muito a questão de creche. Existem sim, creches privadas, mas não são todas as crianças que vão para a creche. Então, muitas crianças começam a estudar na Elementary aproximadamente com 5 anos. Tá? Então, ela entra ali na Elementary e depois ela vem para cá entre 11 anos, 10, 11 anos, ela vem para Middle. Então, você tem Elementary, você tem Middle e você tem o High School. E depois você tem a faculdade. Você é dividido em 3, né? As escolas são divididas em 3 fases de estudo. E você consegue ver a infraestrutura que é comparável a uma estrutura, não sei, de uma universidade boa no Brasil, que tem de quadras aí dentro, de estudos de gravação de música. Até interessante falar para vocês que aqui você tem algumas matérias básicas e você tem algumas matérias eletivas que o aluno pode até escolher. Como que eu acho muito interessante, como música, por exemplo, como edição de vídeos, né, coisas que às vezes faltam no Brasil. Eu até já vi alguns projetos de lei em relação, deixa eu virar um pouco para cá para a luz ficar um pouco melhor. Eu já vi alguns projetos de lei interessantes no Brasil, mas não vi aplicação prática. Ou seja, um garoto com 11, 12 anos nessa escola pública aqui, ele já pode ter aula de edição de vídeo. Você imagina quanto esse garoto vai entender de tecnologia quando ele chegar com 18, 19, 20 e quiser entrar para o mercado de trabalho. Por isso que muitas pessoas aqui nos Estados Unidos não vão nem para a faculdade. Por quê? Quando termina a escola, já estão altamente preparadas para o ingresso no mercado de trabalho. Tem uma empresa pagando um bom salário, obviamente em dólar, e ela vai ter uma vida boa. Às vezes ela nem vai para a faculdade. Não é igual ao Brasil, que existe essa mentalidade de que todo mundo tem que ir para a faculdade. Você tem um número gigantesco de advogados, o Brasil do mundo. Eu que sou advogado, posso falar, o Brasil é o país do mundo que tem mais advogados. Você tem um número gigantesco de advogados, você não tem mercado para isso, e aí falta
a mão de obra técnica, falta a mão de obra para outros setores, que são setores como a ciência e tecnologia, que são setores que desenvolvem o Brasil. O Brasil é um país que ele não andou para frente por causa de não ter investido nessas áreas, sempre investiu nessas áreas de muita doutrinação, formou muitos burocratas e o país não avançou. A gente vê que até hoje falta isso no debate brasileiro. Aqui você pode, na escola, estudar isso. Você pode, por exemplo, tem matéria letiva aqui para jovens, como culinária. E você vê que existe um mercado gigantesco para você trabalhar com culinária. Só que no Brasil não se prepara. Até tem faculdade, mas não tem na escola. Então o jovem aqui ele já pode pegar a matéria eletiva de culinária. Assim como ele pode também fazer um teste para entrar no time dos melhores atletas da escola. Eles incentivam muito o esporte. E aí a criança que se desenvolvendo como atleta, ela já vai conseguir uma situação de bolsa ou de desconto nas universidades que não são baratas aqui nos Estados Unidos. Então, se ele se desenvolver como um atleta na escola, ele já vai neste caminho. E, obviamente, a mentalidade do atleta é uma mentalidade sempre de vitória, de meritocracia. Então, eles colocam isso desde jovem na criança, já separam e o jovem ele tenta se desenvolver, tenta entrar no time dos melhores atletas da escola. Desde jovem acontece isso. E aí você vê, quanto está custando uma escola com um padrão igual a esse no Brasil hoje em dia? Quanto custa uma escola dessa? 3 mil, 4 mil, 5 mil reais? Quanto dos pais e mães se esforçam para poder pagar uma escola? Essa escola aqui é uma escola, eu não gosto de falar que é de graça porque é nada de graça, mas ela é paga com os impostos, então você não vai pagar uma mensalidade nessa escola. Então ela é de graça para os alunos e para os pais de alunos e você tem uma alta qualidade aqui. Muita gente pode me perguntar também em relação à questão da cultura, o woke, né, dessa questão do progressismo nas escolas. Isso existe aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Tem muitos estados, como o estado da Califórnia, que isso é realmente muito forte. E aqui na Flórida, na educação também existe. Porém, o atual governador, o Ron DeSantis, que é o atual governador aqui da Flórida, ele é muito posicionado contra isso. Aqui nessa escola, por exemplo, já aconteceu agora, da gente estar na escola e saber que um professor passou um vídeo falando sobre questões de homossexualismo para crianças de 10, 11 anos. Obviamente a escola, os pais reclamaram, a escola até pediu desculpa sobre isso e o professor corre o risco até de ser retirado da escola. Não sei como está o caso do professor, mas a escola se posicionou totalmente contra isso, que ela não quer isso, diferente do que acontece obviamente no Brasil, que isso é impulsionado o tempo todo na cabeça da criança, essa agenda de divisão, essa agenda de doutrinação ideológica, isso que acontece muito no Brasil. Então essa aqui, mostrar um pouco mais para vocês aqui, ali onde está a escola das crianças, o elementary, aqui o middle, mas é uma estrutura muito grande que você entra dentro da escola, é uma estrutura muito grande, você vê a bandeira americana, né? E isso é um formato que você vê nos Estados Unidos inteiro, tá, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam interessante a gente explicar um pouco disso, eu vou trazer mais material sobre educação nos Estados Unidos. Eu peço vocês se inscreverem no canal, comentarem e compartilharem com o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil. Valeu, galera!